Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu tava ali ouvindo meu louvor. Hoje eu tava ouvindo Aline Barros, uma das canções que eu mais gosto, que eu acho lindas. Enfim, e aí Deus falou comigo para fazer 17 dias, eu vou fazer seguidos de vídeos curtos do Short de Fé. Seguidos, né? Porque eu faço assim a hora que eu tenho tempo, que eu sinto no meu coração, mas eu vou fazer agora propositadamente, porque ele tem algo muito grande ao final desse tempo para fazer em nossas vidas. Então, vamos ver o que ele vai falar hoje no primeiro dia. Esther 5:5. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Esther tinha preparado. Disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento no 8, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Amém. Eu vi muitos vídeos sobre isso, né? Sobre pegando principalmente não tanto que o foco geralmente é Esther. Os meus vídeos que eu fiz sobre Esther, se você assistiu, já tem quantos anos isso? Eu tenho uns 2 anos, 1 ano isso. Eu tava muito isso, Deus falando comigo sobre Esther. Ele vem falar sobre um banquete, sobre o vinho, sobre o encontro, sobre o desejo dessa mulher, sobre um homem que se dispõe a atender, a querer entender do que ela precisa, o que ela quer. E ele disposto a dar até a metade do reino. Enfim, e os vídeos que eu fiz sempre tem como enfoque não a Esther, mas o rei e o Amã. O rei e o amigo dele. Se você não assistiu, pode assistir, né? São bem interessantes. Quando você troca o foco, por exemplo, da mulher para o homem ou do homem para a mulher, você vê que as coisas, uau, parece que abrem. É como eu tô vendo assim, ó. Uma coisa assim. E aí você abre o teu entendimento. Aqui tem um trecho que diz: Esther entra à presença do rei e convida-o e Amã para 2 banquetes. Aqui Deus fala sobre 2 encontros. Esse eu não sei se é o primeiro ou o segundo já, porque 2 vezes ele encontra com ela em um banquete, ela vai preparar 2 banquetes para ele. E nos 2 ele se encontra para que ele entenda o que ela precisa, o que ela quer, né? E aqui vem falar sobre salvação, sobre mudança de sentença, porque havia uma sentença contra o povo de Esther, contra os hebreus, os judeus, uma sentença de morte, uma sentença de fim. E aí Deus elenca essa mulher, pressiona, né? Ela é pressionada, ela não quer. Ela não quer. Ela é pressionada a
Nesse momento que ela se dispõe a falar com, é o marido dela, mas mesmo assim parece que eles espiritualmente não são maridos. Aí eu não sei, eles não têm intimidade, eles não têm cumplicidade, entende? Eles eles não se conhecem, ele não sabe nada dela, da origem dela, o que ela sofreu, como, porque ele tá naquele processo do harém e para preencher uma vaga. E ele tá pensando só na formalidade, nas qualidades que ele quer em uma mulher. Ele vem nessa busca porque ele já dispensou uma. Ele dispensou uma que foi muito importante para ele, né? Esqueci o nome dela. Ai, senhor. Você sabe o nome. A Vasti, ele dispensou a Vasti. O problema é que até esse momento, até o Esther 5, ele não tem nenhum relacionamento com ela. É tudo superficial. A partir desses dois encontros é que ele começa a entender quem é realmente Esther. Aqui ela veio ao mundo, porque nesse momento se revela, e talvez nesse momento se revela, entendeu? Que você encontra com alguém, não só uma vez, duas vezes, e a pessoa entende, aqui você veio ao mundo, se manifesta a tua missão de vida. Que lindo isso, entendeu? O marido dela, até então, ele tinha um posicionamento duplo. Ele era tanto amigo quanto inimigo dela, entendeu? Ela não podia se mostrar de fato quem ela era, porque ela tinha medo de ser rejeitada por ele. Acho que assim, não sei se você tem medo de se mostrar de fato alguém e ser rejeitado, rejeitada. Mas Deus vai levar uma completa, eu ia falar nudez, não é nudez de corpo, se mostrar, se revelar que Deus tem falado nos últimos. Porque aquilo que você traz não é motivo de vergonha, né? As características que Deus colocou mesmo em você. Eu fui muito atacada na minha voz, né? Desde criança, meu jeito de ser. E eu reparei que eu sempre fui muito boa na leitura, né? Muito boa com português, né? E sempre que eu lia, eu me sentia bem, parece que eu deslizava, eu lia muito bem, muito pontuado. Hoje eu quis ler bem devagar, bem pontuado, para que vocês entendam a mensagem de Deus. Eu reparei que eu estava lendo as coisas atropeladamente, sem pontuação, sem... Porque quando eu era criança, as pessoas diziam que eu era muito lenta, que eu falava muito devagar, as pessoas imitavam minha voz, até adulta, até pouco tempo atrás, poucos anos atrás isso. E quando você tem uma crítica em relação à sua característica, você pode tentar produzir aquilo que as pessoas querem, e isso é muito ruim. Você não pode entregar tudo que as pessoas querem, porque senão elas se tornam patrões na sua vida. E isso inconscientemente você começa a querer entregar tudo, entendeu? Então não é bem assim. Tudo você tem que colocar diante de Deus, né? A Esther, ela esteve um longo período ali se preparando para ele. Ela passou um ano inteiro se embelezando. Nem aquilo de fato não era necessário. Ela devia ser muito linda já, né?
Acontece que ele era muito perfeccionista, né? Só que quando você se atenta muito para um aspecto, você esquece de outro. Por isso que buscai as coisas do reino, todas as outras serão acrescentadas. Por isso que as pessoas geralmente que elas são muito materialistas, muito para fora também. As pessoas muitas vezes que são muito extrovertidas, muito para fora, elas não conseguem perceber os sentimentos, não conseguem perceber, tá na cara a verdade, as coisas e não conseguem perceber, sabe? Em casa, por exemplo, eu tinha meu pai e minha mãe. Minha mãe era muito para fora, meu pai muito para dentro. E muitas vezes eu vi assim essa dificuldade da minha mãe perceber muito do que estava passando dentro de mim, que muitas vezes, às vezes meu pai percebia melhor algumas coisas. Não é só naquela época que era assim, né? Hoje ainda é assim. As pessoas ainda se relacionam, infelizmente, de forma muito superficial. Elas podem casar, elas podem ter muitos filhos e simplesmente não se conhecerem nada, sabe? Não quero saber quem você é, não quero saber o que você sente, não quero saber o que aconteceu com você, ah, não quero te entender, sabe? E muitas vezes as pessoas se pegam como forma só, sabe? Querendo saber qual a tua profissão, quanto que você ganha, o quanto você é útil, coisas assim que tem muito relação com a forma, né? Sem saber realmente. E até aquele momento, a Esther, ela entrou na forma dele, né? E aí ela se preparou para ser aquela esposa que ele queria. Mas ela escondeu o que era mais importante para ela, porque ela sabia que isso não era importante para ele, porque ele estava cego. Eu vejo muitas vezes as pessoas cegas, as pessoas dormindo, as pessoas, você acorda, sabe? Acorda muitas coisas e Jesus ele vem trazer essa luz, né? Tipo, acorda, né? O principal você tá perdendo. Não que você não tem que se atentar, né? Igual ela passa pelo processo 1 ano da beleza, mas uma coisa tem que estar coligada com a outra, né? Você tem que se preocupar em estar bonito e bonita para o outro, mas existem vários tipos de intimidades, por exemplo, nesse casamento aqui. A intimidade física, mas também cadê a intimidade espiritual, emocional dos dois que não tinha. E naquela época era assim mesmo. Mas muitas pessoas ainda hoje têm esse tipo de casamento. Ah, o que eu tô vendo aqui? A intimidade emocional que ele ia ter era com os amigos dele, não era com a mulher, porque a mulher era considerada um ser inferior. Então ele nem ia buscar, porque ela era só uma fonte de um prazer momentâneo ali, ou quando se tratava da esposa, ele nem pensava tanto no prazer, mas nos filhos que ele teria com ela. Então, o harém era a fonte do prazer dele. Ele ia colocando lá dentro, ia colocando as mulheres, né? Só que não podia descartar como hoje, né? Você dorme com alguém, aí você nunca mais vê a pessoa, não. Você ia colocando dentro do harém, imagina. Sei lá, um homem que sai por aí dormindo com uma com outra. Imagina quantas pessoas teria já dentro de uma casa, se ele não pudesse desfazer de nenhuma. Quantas mulheres que seria esse harém?
Então, ele tinha essa intimidade, que Deus está falando aqui comigo, emocional e espiritual, mesmo que fosse negativa, porque a intimidade espiritual que ele tinha com esse amante, com esse amigo, é totalmente demoníaca, né? Do mal. E aí o que ela tem para pedir vai contra tudo o que ele tem feito até então. Aí é que é o problema, mas ele diz que está disposto. Eu vejo assim, pelo menos aqui, a Esther, eu vi uma coisa assim, bem assim. Tipo assim, ela, em relação a esse harém, em relação a tudo que ele faz, é uma coisa que eu nunca entendo as pessoas, que eu vejo elas assim, apáticas, parecem mortas. Tipo, elas estão vendo, mas não estão vendo. Eu vejo assim, ela não tem ciúmes desse rei. É aquela questão do controle. Eu não tenho controle sobre ele. Então, se ele fizer, se ele não fizer, o que pega nela? Então, o que causa dor nela e faz ela? A salvação. É tudo sobre salvação. Não é sobre o quanto ele gosta dela, sobre o quanto ele está disposto, não é sobre se ele realmente vai cumprir o que ele diz que vai fazer. Não, é sobre salvação. Deus pressiona ela e é sobre isso. Quando Deus te fizer acordar para algo, sempre vai ser sobre salvação, entendeu? Igual, eu vejo ele. Muitas pessoas podem dizer, ah, naquele momento ele não podia agir diferente. Por quê? Se nós somos livres. Nós não. É isso que eu vejo, eu não vejo nada momentâneo. Na minha mente não cabe, na minha mente neurodivergente não cabe que o tempo determina quem nós somos. Nem o tempo não determina, ninguém vai determinar quem eu sou. Não, não vai. Não é se alguém me trai, eu vou trair de volta. Eu não dou essa oportunidade de resposta. Eu escolho quem eu sou. Eu escolho como vou agir e reagir. Ou pelo menos tento, né? Eu digo assim, naquele tempo ele poderia ser diferente? Poderia. Ele só não queria o quê? Acordar. Ainda hoje, um homem pode ser assim, ainda hoje uma mulher pode ser assim, se fazer, não estou vendo, de cega como Esther estava. Cega para quê? Cega para qualquer coisa de errado que seu marido esteja fazendo, ou qualquer outra pessoa, seu pai, seu irmão, seu patrão. E também cega em relação à necessidade de salvação das pessoas. Entendeu? A verdade é que enquanto você se faz de cega, eu trabalho isso no primeiro livro. O primeiro livro que eu comecei no Japão foi no caderno. Eu estava muito mal com o síndrome do pânico. Até hoje não publiquei, eu já terminei ele. Foi difícil de terminar porque é um assunto muito difícil. Ele veio falar de uma moça. Eu não vou falar, não. Dentro tem um assunto bem difícil ali. E ela se faz de cego o tempo inteiro, só no final do livro. Graças a Deus eu resolvi. Eu não ia dar esse final para ela, mas eu dei oportunidade para que ela parasse de fingir que sabe que estava tudo bem e resolvesse as coisas. Parasse de se fingir de cega.
como Esther estava. E é bem legal esse livro. Eu ainda vou publicar, eu vou ter a oportunidade de vir a público falar para vocês. Mas essa é uma chamada para acorde para a necessidade. Você não tem controle sobre as outras pessoas. Se você for entrar num trabalho, como que as pessoas vão te tratar? Será que você vai ser valorizado, reconhecido? Eu não sei, mas não minta, não finja, mostre, sabe, o que é importante para você de fato, sabe? Não se faça um boneco. Eu tenho um conto que chama o boneco. Eu gosto de falar sobre isso, as pessoas mostre de fato, porque esse é o seu grande diferencial, esse é o seu tesouro, quem você é. Se alguém tiver que gostar de você, te amar, ser aceito, é pelo que você é. Não despreze seus dons, né? Não enterre seus talentos. Deus vai te direcionar, entendeu? Dentro daquilo que... Então, a Esther, por mais que ela estivesse ali no meio fingindo, ai, eu não sou desse Deus, eu sou igual a todas essas outras mulheres, mas fui elencada mais bonita. Eu fui escolhida como aquela que ele quer para esposa. Só que aí é que tá. Essa não era a missão dela. Esse era o início da missão dela. Tudo era sobre salvação. Tudo era, ela estava sendo usada. Esse era o diferencial dela. Não era a beleza dela, não era a capacidade dela, não era porque ela falava bonito, ou porque ela tinha os olhos bonitos, o cabelo bonito, porque, sei lá, que ela era esbelta pela cintura, qualquer parte do corpo dela. Não. Deus já tinha escolhido ela muito tempo, talvez quando ela nasceu, ou antes. Já tinha escrito isso para ela, que ela ia trazer essa oportunidade de redenção na vida dele, entendeu? E ele também, né? Porque ele, junto com esse Amã, criou um problema para ela. E aí, isso move ela para a missão. Isso move ela para a missão. Uau, ficou bem maior e mais profundo. Vou encerrar por aqui. Que Deus abençoe vocês, né? Que Deus abençoe revelar esses banquetes, esses diálogos, conversas, teu despertar para a missão, para a salvação. Tchau, até mais.